Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Antes de começarmos então, eu gostaria de lhes pedir que se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e deixassem o like também, porque isso é muito importante no trabalho que venho fazendo por aqui. Bom, esse é o último episódio do Problema do Mal, né? E aqui estarei então reagindo aqui ao Rodrigo Silva. Vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre este grande impasse que existe na vida de muitos cristãos. Uma questão que eles não sabem explicar lá nada muito bem. Vamos lá. Não é porque a água é possessiva, não é porque a água é namorada. É porque não dá para viver fora. É porque não dá para viver fora. Então, quando Deus apela, filhos, vivam em mim, porque senão vocês vão se lascar, é porque Ele nos ama. Eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas... Bom, esse vídeo aqui é um corte, por isso é que começou assim meio desconexo, né? Daí eu mesmo disse que deu o exemplo do caso do peixe e a água, né? Que o peixe precisa da água para se manter vivo. Do mesmo jeito que nós, seres humanos, precisamos desse fluido aqui, que é o ar, né? Para nos mantermos vivos também, porque respiramos este ar, entende? Então, sem o ar não estaríamos vivos aqui, do mesmo jeito que o peixe precisa da água. Só que nessa analogia dele, que eu saiba, ele está comparando o ambiente em que o peixe está como Deus e os peixes, ou peixe como nós, né? Precisamos desse Deus. E se estarmos na presença dessa água, que seria Deus, que é o bem, vamos também estar praticando uma moral objetiva desse Deus, que é o bem. Se estarmos afastados, estaremos então do lado do mal, que é essa ausência de Deus. Estou imaginando que é isso que ele vai falar, né? Vai se guiar por esse caminho. Mesmo assim, não explicará o problema do mal em si. Então vamos ver o que ele tem a dizer mais pela frente. Isso faz parte da minha essência. Por isso que, para mim, o menininho me cumprimentando aqui do lado, cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô, que legal, eu sou famoso. Não. O assunto que eu falo é arqueologia. É porque, se o que eu falo for verdade... Sabemos que a arqueologia do Rodrigo Silva é aquela arqueologia aí confessional, né? Meia boca. Eu não posso ficar calado, Igor. Você tá entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo, os romanos crucificaram milhares de pessoas. Mas aquela crucifixão de Jesus de Nazaré foi diferente. Por quê? Vou te falar por quê. Bom, se isso aqui for um vídeo que não tem nada a ver com o tema aí, também é complicado, né? Porque eu fiz o download desse vídeo especificamente porque no título envolvia lá a questão do mal. Mas vamos ver o que o Rodrigo Silva tem a dizer aí. Vou contar uma historinha pra você. Lá vem historinha. Vamos ouvir. Um rei, vou responder igual Jesus. Jesus contava uma história quando o pessoal perguntava. Um rei uma vez deu uma regra no reino dele. Ninguém pode roubar. Se alguém roubar, eu vou mandar arrancar os 2 olhos. Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, o cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia só quando era uma briga, assim. Até que um dia chegaram pro rei e falaram assim, majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui, a sua lei fala que tem que ter os 2 olhos arrancados. Ele falou, tudo bem, só que tem um problema, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos? Tenho. Eu não tenho. O que você faria, monarca? Você é o rei. Se eu sou o rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei, se eu sou o Igor, eu ia apoiar. Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito. Mas se eu sou o rei... E você é o rei? Todo um malabarismo para tentar explicar a questão do mal. Vamos ver até onde é que isso vai chegar. Porque o cara vem com historinhas, daí desvia o assunto. Coisa que muitos cristãos têm o hábito de fazer, né? Não sabem responder a uma indagação assim que mostra que há contradição na fé deles, daí dizem que é mistério e começam a inventar um monte de historinha para enrolar. É sempre assim. Igor, e pai da sua filha ao mesmo tempo. Então, é que se eu sou o rei, eu preciso mandar arrancar os olhos, né? Você arrancaria mesmo da sua filha? Pensa nela agora. Cara, olha, se a gente quiser entrar nessa, eu forjaria a morte, eu executaria de mentira, exilaria a minha filha para algum lugar, porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba e consigo salvar a vida da minha filha, só que eu não consigo manter ela perto de mim. Uhum. E teria uma coisa também. Você nunca ia poder olhar nos olhos da sua filha e falar, você tem um pai honesto. Verdade. Ah, mas por isso eu falaria. É porque o negócio do rei, de você não... É porque é um mau exemplo. Porque aí você abre a permissão, entendeu? E aí você vai ter uma... Se eu sou o rei, manda lá pro STF, lá no Brasil, lá. Mas nem entra nisso porque eu não quero que o Flow tenha problemas.
Não, sério, como vocês estão vendo aqui, eu peguei esse vídeo em específico porque vi que era curto, mais prático para reagir, né? Não toma muito tempo. E porque o título era esse daí, né? Agora, se o título não tem nada a ver com o vídeo aqui também, é porque o cara que fez esse corte aí é um completo de um imbecil, né? Nem sabe definir os termos ou os contextos, né? Dos vídeos que ele pega por aí. Caramba. Eu. Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né? Ah, funcionou. Ninguém roubava. Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva, mas poderia ser uma pena não tanto punitiva que também funcionaria, talvez, né? Posso, Bom, sei posso lá. dar a solução Vai. bíblica Diga. para responder a pergunta dele? Por Claro. quê? Esse rei falou o seguinte: palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal falou assim: pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. Uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também fala assim: pô, se fosse o filho da faxineira. Sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, Monark? O Igor vai entender. O Igor tem mais autoridade Sim, para falar sim. isso, que ele tem uma filha, eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Se esse pai acreditasse no Deus que o Rodrigo Silva acredita, um Deus que consegue operar milagres, mandava arrancar os olhos, depois ficava ajoelhado pedindo para Deus, se humilhando, dando a bunda, para Deus regenerar os olhos do filho, não é? Ai, ai, ai. São nesses momentos que os caras viram ateus, né? Para criarem uma ideia que lhes convém. Podem arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, Ah, agora falou do mal, tá? Só agora, meu. Vamos lá ver o que é que ele vai fazer de malabarismo. o mal existia. Tem um lance em filosofia que eu não quero. Essa fala dele já tá toda errada. Quando o mal surgiu no universo. Como é que o mal surgiu? Como é que Deus permitiu o mal surgir? Eu já falei em vídeos anteriores e repito novamente. Não é que mal surgiu magicamente de alguma forma, sem Deus saber, ou sem a permissão de Deus, ou Deus onipresente, né? E saiu de algum lugar e naquele lugar onde tinha a ausência de Deus brotou o mal. Entende? Que já é algo contraditório. Na própria Bíblia nós vemos que esse Deus é retratado como um Deus maldoso. Criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, mentalizou o que é o mal ao ponto de fazer uma árvore que daria esse conhecimento para o homem e a mulher, caso comessem um fruto proibido. Na concepção cristã, criou um anjo, que era anjo de luz, que depois virou um anjo caído, o diabo, né, Lúcifer. O mesmo Deus onisciente saberia que esse anjo viraria as costas para ele, que nele brotaria o mal, e mesmo assim criou esse anjo. Ou seja, se não fosse por intermédio de Deus, nem existiria Lúcifer, ou o diabo, né? Mas Deus criou sabendo que ele se voltaria para o mal, e mesmo assim fez. Ou seja, esse Deus arquitetou o próprio inimigo, então esse Deus também é do mal. E lá em Isaías 45:7 diz que Deus cria o mal. Isaías 45:7. Então esse lance de que o mal surgiu, mas nem sabe explicar como, né? É tudo invenção. O que ele vai falar daqui para frente é só balela mesmo, infelizmente. Para ele, né? Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui, com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem o monarca. Nossos filhos existem em potência. Ou seja, eles têm a capacidade de poder gerar um filho, né? Mas também esse exemplo que ele deu aqui é meio falho, porque tem pessoas que não conseguem fazer filhos. E aí como é que fica? A não ser que adotem uma criança. Então, no caso, eles não têm a potência de biologicamente fazerem um filho, caso forem estéreis. Mas enfim, vamos lá ver o que, é que ele tem a dizer. Mas a ideia é essa daqui, da potência, né? As suas filhas existem em ato. É potência. As filhas do Igor existem em ato porque o Igor fez. O Igor tinha o potencial de poder gerar crianças e fez. Então existem em ato. Agiu gerando crianças. É basicamente isso que ele vai explicar aqui. Isso mesmo, né, monarca? Não tem ninguém. É potência. É potência, mas pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma certidão para ser reclamado, Não. Nenhum DNA, não, brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência, porque eu posso ser pai, ele também pode. As suas não existem em potência, elas existem em ato, que elas já existem.
A minha filha não tem como ser estuprada, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas têm, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal, Se as filhas deles morrerem antes de acontecer isso, já refuta o Rodrigo Silva. como potência, passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele. Ah, daí já vai cair na questão do livre-arbítrio, né? O mal existe em potência porque Deus não obrigou ninguém a seguir ele. Mas vejam só, se Rodrigo defende essa ideia do livre-arbítrio, se não fosse por intermédio de Deus, não existiria nem seres humanos para praticarem esse livre-arbítrio que Deus daria para eles como um dom, como uma dádiva, não é? Mas é só um tanto estranho e errado mesmo. Mas enfim, é errado ou estranho. Enfim, é errado pensar dessa forma, de que Deus criou seres humanos, deu a eles a potencialidade de poderem obedecer a Ele ou não, por isso é que é livre-arbítrio, e mesmo assim condenar os mesmos quando fazem algo que é contra a vontade de Deus, sendo que Deus é que deu a capacidade deles fazerem até coisas que é contra a vontade dele. Entendem? Não, mas se Deus não fizesse isso, seriam uns robôs. Então deu livre-arbítrio para quê? Não é para desobedecer ele também, caso o homem necessitar, não. Caso o homem quiser, necessitar não, caso quiser, que estava me fugindo aqui a palavra, né? Mas, cara, fala um monte de coisas bem contraditórias, nem se dão conta. Eu criei vocês e vocês estão livres. Só que sigam as minhas leis para que tudo dê certo. E aí, com a ruptura que houve no universo cósmico... Vejam só, o cara fala que o cara tá indo na pegada de livre-arbítrio. Daí, se não seguirem a lei dele, vão se ferrar. Tem que seguir a lei dele para que as coisas deem certo. Para que o próprio Deus não ferre com as pessoas. Entendem? Mas como é que o mesmo dá livre-arbítrio, onde as pessoas têm a escolha de não fazer a vontade de Deus, fazerem suas próprias vontades, depois esse Deus ir lá castigar ele por estarem a fazer suas próprias vontades, sendo que quem deu esse potencial, essa capacidade deles fazerem isso foi o próprio Deus. Entendem? Isso já mata essa ideia de livre-arbítrio. Inclusive na Bíblia nós vemos de forma assim bem carregada a ideia da predestinação e não livre-arbítrio. Se ele está tentando resolver o problema do mal através do livre-arbítrio, já é falho por causa disso que eu acabei de vos explicar agora. Entendem? A lei de Deus foi quebrada. E a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica. Ruptura cósmica. O pecado passou de potência para ato. Tá, o Rodrigo Silva acredita no diabo, né, no inimigo. Deus tinha a potência de fabricar o inimigo. Ou seja, por mais que o cristão diga que não, Deus é um ser bom, não se acha mal nenhum nele, o fato do Rodrigo ter trazido esse argumento da potência já faz com que haja o mal em Deus. Porque Deus tinha a potência de criar o inimigo. E criou. Então o inimigo é um ato. Se não fosse por intermédio desse ser aí, Deus, que ele acredita, não haveria esse ato ao qual carregaria em si o mal. Entendem? Deus tinha a potência de poder criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que prejudicaria Adão e Eva caso eles comessem o fruto. E foi aí e fez. Fez o ato, a árvore, tá lá. Entendem? Daí aconteceu, deu no que deu. Então Deus é mau, é um ser do mal. Rodrigo Silva não está resolvendo o problema do mal. Não está explicando nada com nada. Isso deu um monte de enrolações. Entendem? Basicamente isso, mais nada. Porque o universo estava numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada. Por favor, né? Lá em Apocalipse, esqueci qual é o capítulo e versículo, né? Mas há uma passagem que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, já era para ter acontecido isso daí, já era para o inimigo ter se rebelado, já era para Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou lá no jardim. Entendem? E ele vem com essa conversinha aqui.
Pô, aí resolve nada, né? Que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, pô, sacanagem, se ele sabia, por que ele deixou? Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né? Que Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia, como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer, que faz toda a rebelião e tudo. E a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade. Pelo que o Rodrigo Silva falou aqui, Deus tinha o potencial de criar o ser que seria rebelde. E o fez. Ou seja, o ato era Lúcifer. Vou usar um exemplo que eu usei no episódio, né, passado dessa saga aqui. Tem a ver com estradas mesmo asfaltadas e tal. Se no sistema estrada asfaltada o problema é o buraco, se você nunca fizer a estrada, nunca construir essa estrada, você nunca vai ter o problema que é o buraco, entendem? É tão simples pensar assim. Mas o cara não para observar esse ponto. Logo, até então, não está falando nada com nada para tentar resolver o problema do mal. Que é Jesus, fala assim, tudo bem. São 2 olhos que a lei quer, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então, na crença bíblica tradicional... já começou aquelas pregações chatas aí, mas vamos lá ver. O fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu... Rebelou contra Roma? Jesus mandava pagar imposto, dar a César o que é de César. Eita, nós. Caramba, velho. Morreu a morte. Para os romanos, mandava pagar imposto para os romanos. Se te mandarem andar 2 milhas, caminho com ele... Se te mandarem andar 1 milha, caminho com ele 2. Caraca, velho. Jesus, por acaso, chegou aí para pregar rebelião contra os romanos, que eram os opressores dos judeus. Por favor, né, Roró? Roró de Rodrigo, né? Esse soa feio, pô, Roró. Dri. Ai, vamos lá, Rodrigo Silva. Morte redentora. Por isso a gente chama de Cristo Redentor. Ele morreu no lugar do pecador. Ele que não era pecador. Até agora não explicou o problema do mal. Começou a pregação de novo. Morreu. Por isso que no Antigo Testamento sacrificava um cordeiro inocente para representar o Cristo. Ele morreu. E é graças à morte dele que hoje, se algum de vocês receber uma notícia ruim... Rodrigo Silva, explica aí o problema do mal, que nem dá para explicar. Que paradoxal, né? Explica aí o problema do mal, que nem dá para explicar. Vai lá, explica aí. Tenta explicar isso aí. Agora me expressei melhor. Tenta explicar isso daí, Rodrigo Silva. Do que ficar aí fazendo pregação. Você não vai converter ninguém, não. De morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui. Eu quero só botar agora... Tudo que eu falo, eu gosto de pensar também com a cabeça do nosso ouvinte aí, que de repente não tem a base religiosa. Que eu falei, esse cara tá falando... Achei que ia falar a cabeça de baixo. Não teria, né? Se eu falasse aqui com vocês da teoria de Kardashev... Que é? O que raios é a teoria de Kardashev? E o Igor perguntou o que é. Vamos lá ver. Que raios é isso, Rodrigo Silva? Que é, Kardashev foi um físico russo, respeitado. Pelo nome. Respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela... Será que é aquela teoria aí que teria a civilização do tipo 1, tipo 2, tipo 3 e por aí vai? Será que é isso daí? Ela usa melhor a energia do universo deles. Do universo ou do sistema planetário que eles estão? Que tem lá uma estrela ou 2 estrelas, sei lá. Acho que ele deu uma viajada aqui. Faz sentido. Né? É o que tá acontecendo com a gente, né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Mas ele fala, existem, elas estão lá. E elas nos observam. Kardashev... Segundo a teoria do Kardashev. De que ano que ele viveu? Que é isso, Dri? Rodrigo Silva aí tá distorcendo um pouco essa teoria aí. Eu me lembro, não é muito bem isso daí. Mas enfim, vamos lá. O Kardashev é do início do século XX, 1920, 1900. É moderno. Por aí, é moderno. Ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo lá. Entendi. Então, quer dizer, o Kardashev, quando ele coloca isso,
Se eu falar da teoria de Kardashev numa faculdade de física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus... Ai, por favor, né, Rodrigo Silva? É muito, mas é muito. Se nós formos, vejam bem, ouçam bem o que eu vou falar agora. Se nós formos comparar, entendam bem, comparar somente o que seria essa teoria de Kardashev e a ideia de que existe o Deus do Rodrigo Silva, o mais provável seria essa teoria de Kardashev de que existem outros seres fora do nosso planeta Terra, entendem? Seres naturais, que nem nós aqui naturais, são compostos dos mesmos átomos. Quem sabe até da mesma estrutura molecular, biomolecular no caso, né? Entendem? É muito mais provável. Do mesmo jeito que existem outros planetas por aí, pode ser que é possível que, entendem? Não estou falando que é exatamente isso, porque eu também não faço a mínima ideia. Mas é possível que haja vida em outros lugares. Estou falando de vida avançada. Não, pode ser até vida microbiana, simples. Quem sabe também vida avançada. E quem sabe uma civilização com inteligência mais além da nossa. Ou civilizações. Entendem? É mais provável do que simplesmente falar que há um ser espiritual aí, mágico, que está em todos os lugares, que no passado lá exigia prepúcios para o povo hebreu. Caramba, Rodrigo, vamos lá. E de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, isso aí, zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Realmente é conto da carochinha mesmo. É. Tem muita gente que não ficaria surpresa se, sei lá, se o homem chegasse no futuro, né? Chegasse num outro planeta e encontrasse lá vida. Vegetal, microbiana, animal avançada, tanto faz. Será uma grande descoberta, mas não será aquele uau que nem se manifestar em nossas frentes um ser espiritual. Com ele. Entendem? Espiritual. Por favor, né, Rodrigo? Por isso que eu fico muito... Pô, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você entendeu? Mas dependendo do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kardashev, que é muito, muito louca, você entendeu? Ah, pessoal, que legal, pá. Do jeito que ele está falando, é como se as pessoas assumissem bem de boas e que dissessem que, não, realmente a teoria de Kardashev é 100% verdade absoluta. Ele está tentando transparecer isso daí, entende? As pessoas aceitam mais de boa essa ideia louca de ETs do que propriamente a ideia de Deus, um ser espiritual que está em outro plano aí, que exigia prepúcios de pessoas no passado. Caramba, velho. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí, né, esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa. Do mesmo jeito que tem uns birutas aí, desculpa-me para quem acredita dessa forma, né, mas tem uns birutas aí que acham que os ETs vêm aqui na Terra, tem alguns ETs infiltrados aqui na Terra, ficam dando rolê por aí, deixando grafites extraterrestres em milharais, entende? Esse tipo de coisas assim. Tem uns malucos assim também. Isso para mim também é doideira. O governo está escondendo coisas de seres de outros lugares que já vieram para cá, de outros planetas no caso, né? Já vieram para cá, tem tecnologia super avançada. O governo sequestrou algum desses ETs aí e usam a inteligência deles para desenvolver tecnologia para a gente aqui, como smartphone, sei lá o quê. Caramba. Bíblia, só que numa linguagem acadêmica, todo mundo aceita. E para mim, como Viram? Vou voltar aqui. Aí, né? Esse cara é biruta. Então, na verdade, o Kardashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica, todo mundo aceita. Viram? O Kardashev está falando uma coisa numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. O que eu falei atrás foi o quê? Que na parte do Kardashev ele disse que é uma coisa absurda, mas todo mundo aceita de boas. Ele está colocando essa ideia de todo mundo, está transparecendo isso. Não são todos que aceitam isso de boas. Rodrigo Silva. Eu não aceitaria isso de boas. Tomaria mais se realmente tem um peso ou o nome de uma teoria. Para mim, não é então. É mais uma hipótese do que propriamente teoria. E é uma viagem também.
Entende? Para mim é uma viagem, então não é todo mundo que vai levar isso a sério. Caramba, Rodrigo Silva. Esse é o acadêmico que muita gente gosta de acompanhar e fica generalizando aqui as coisas. Eu sei que a gente deve tomar cuidado, não generalizar. Há vezes que escapa quando não queremos generalizar, né? Mas do jeito que ele construiu este argumento, é para querer de alguma forma dizer que, olha, existem outras ideias ridículas do campo acadêmico que tem gente que todo mundo aceita de boas, mas é uma ideia ridícula. E daí enfiou a teoria de Kardashev no meio. Ele conduziu para transparecer isso daí, entende? Sendo que a ideia de um ser espiritual, anjo, toda essa coisa aí, com todo o respeito para quem acredita, é uma ideia ridícula também. As pessoas não vivem isso, mas acreditam porque leem num livro aí arcaico que foi escrito há sei lá quantos mil anos atrás. Escrito e compilado, né? Epá, a compilação até não faz assim tanto tempo também. E para mim, como acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo para você, faz um sentido medonho o plano da salvação. Cara, não explicou nada do problema do mal e foi partir logo pro plano da salvação, misturou com teoria de Kardashev. Caramba, velho. Cristo Jesus, sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida, cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro. Universo. Tipo, Já desviaram o assunto, não explicou a questão do mal. O ponto principal, que era a questão do mal, o cara não explicou. Ou seja, não conseguem explicar porque é uma pedra no sapato dos crentes, como um Deus que é o ápice da moral, um Deus onibenevolente, que é amor, criou o mal e permite o mal. Não fecha a conta, é totalmente contraditório. Os caras não conseguem explicar, daí ficam fazendo todo esse enrolation aí. Ou dizem que é um mistério, né? Para se deparar com contradição, simplesmente falam que é mistério. Ao invés de serem honestos e admitirem que é contradição e tá tudo errado aí. o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não. Bom, cientificamente falando, Tá, pronto. O Rodrigo Silva falou que o universo não é infinito, logo é verdade. não é infinito. Não é Ele tá sempre acelerando, ele tá É. sempre crescendo. Porque se ele fosse infinito, ele não poderia ser em movimento. Porque se ele é infinito, ele ia mover pra onde? Ele já tá lá. É verdade. Faz sentido. Caraca, velho. Ai, 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 meu. Olha, olha, olha. Eita, nós. Galera, vocês conseguem conceituar a ideia de algo que está encolhendo ou expandindo infinitamente? Ou seja, sem parar? Conseguem conceber essa ideia? É possível conceber essa ideia. Entendem? Salvo engano, no que seria então o ponto central de um buraco negro, o que se diz então, né, que os cientistas especulam aí e tal, é que o seu volume tende para zero. Ou seja, vai tendendo infinitamente para o zero, mas nunca chega no zero. Entenderam? Pô, Rodrigo Silva falou uma asneira aqui, velho. Nem explicou o problema do mal. Ai, caramba. Eita. Né? Então o universo não é infinito. E você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu... Cara, nem tem base para a existência do Deus que ela acredita, de anjos, sei lá o quê. Caraca, e quem vir falar essas merdas aqui? Com todo respeito, claro, né? Eu não tô aqui ofendendo a pessoa, mas o que ele falou, o que ele expressou, é uma bosta mesmo. corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Pronto, acabou o vídeo aí. Então é basicamente isso, né? Eu fiz 4 episódios, esse aqui é o quarto, obviamente, falando do problema do mal, onde peguei 4 figuras que são conhecidas na internet e que acabam influenciando muitas pessoas, só que influenciam com base em falácias essas que são criadas para eles corroborarem com a ideia da existência do Deus deles especificamente, né? Que dizem que é o Deus criador de todo o universo, só que não. Eu estou aqui para vos mostrar que eles não explicam coisa nenhuma sobre o problema do mal, que é uma grande pedra no sapato dos cristãos, algo que desmorona essa fé frágil que é o cristianismo, né? Entendem? Meu objetivo aqui não é fazer as pessoas perderem a fé, obrigar alguém a perder a fé. As pessoas são livres de acreditarem ou não. Só que também tem que ter um pouco de bom senso para saberem o que estão defendendo e usar também a razão para isso, entendem? Mas a religião não leva muito no caminho da razão, é mais um caminho mais emocional das coisas, que está cheio de erros, daí os caras tentam misturar consciência, tentar entrar em outros campos da sociedade, e vira toda uma bagunça, uma mistureba, né? Isso acaba prejudicando mesmo muita coisa, assim, no avanço da sociedade. Bom, então é isso daí, espero que tenham gostado e entendido esse vídeo, a gente se vê numa outra ocasião, fiquem todos em paz, aqui estou encerrando a saga, tchau, tchau e até mais. Valeu!